determinar a resistividade do solo, né? Então a gente está estudando sobre aterramentos e aí um dos pontos importantes no aterramento, claro, vai ser a resistividade, né? A resistência do solo, porque é por onde a corrente vai fluir, né? Então, quanto maior a resistência ali, maior vai ser, por exemplo, a tensão de passo, né? E aí a gente pode ter uma série de consequências negativas, tá? Então, como determinar a- essa resistividade do solo é como a gente começa a aula de hoje, tá? Primeiro, existe uma tabela de tipo de solo que a gente vai trabalhar, tá? Então, por exemplo, argilas compactas, ela costuma ter uma resistividade típica entre 100 ohm metro e 200 ohm metro, tá? Argila seca, 1.500 a 5.000, tá? Então, tem uma tabela aqui com bastantes tipos diferentes de solo, né? Que a gente pode encontrar, que normalmente são encontrados nos sistemas de aterramento, tá? Só que tem um problema, né? Um solo, ele, na maior parte das vezes, ele não é único, né? A gente fala que ele é estratificado, ou seja, ele é formado de várias camadas com solos diferentes, né? Então eu tenho um solo, por exemplo, que ele pode ter numa parte, deixa eu retornar o slide aqui, ele pode ter uma parte com argila 20% de umidade, de repente uma parte mais profunda, já 1 metro abaixo, uma areia com 90% de umidade. E aí a gente vai ter resistividades que podem variar de máxima de 330 para 1.300 ou 1 metro, né? Dentro da própria argila, a diferença para 20 e 40% de umidade, a gente tem aqui 4 vezes, um pouco mais de 4 vezes de diferença da resistividade máxima que a gente pode ter naquela situação, né? Então, a gente não vai ter um solo, ou pouquíssimo provável que nós tenhamos um solo com argila, 20% de umidade, por uma profundidade, sei lá, de 10 metros, por exemplo, tá? Então, a gente precisa de analisar, né, encontrar algum método que faz uma análise do solo mais real, né, que é esse solo estratificado, que é um solo feito composto por diversas camadas distintas, né, com basicamente esses solos aqui, uma mistura desses solos, tá? E aí, né, no caso desses, opa, deixa eu voltar aqui, no caso desse tipo de solo, a gente vai utilizar o método que é chamado método Vane, tá? Para poder fazer a determinação da resistividade desse solo. Então a gente vai utilizar um aparelho para fazer medição, que é termômetro, esse measure aqui, tá? E aí basicamente funciona da seguinte forma esse método. A gente coloca 4 eletrodos de teste em linhas, né? Então eles estão alinhados aqui, né? Os 4 eletrodos sobre uma linha, separados um do outro por uma distância A, tá? E que estejam enterrados no solo com uma profundidade de 20 centímetros, tá? Cada um dos eletrodos enterrados com uma profundidade de 20 centímetros. Os dois eletrodos das extremidades, eles são ligados às terminais aqui C1 e C2 do Measure, enquanto os dois eletrodos da parte central, eles são interligados aos terminais de potencial P1 e P2. Então P1 e P2 são terminais de potencial, C1 e C2 são terminais de corrente, tá? E, e aí a gente consegue determinar a resistividade, né? Vai ser basicamente 2π vezes A, que é a distância entre os eletrodos que nós colocamos, vezes o valor da resistência que está sendo indicada no, ah, no display do nosso medidor, né? Então aqui a gente não tem um valor pré-determinado para o solo. A gente faz uma medição com o medidor, né, corrige aqui pelas distâncias que a gente está utilizando entre os nossos eletrodos de aterramento, e aí a gente consegue então determinar esse valor, esse ρ, o valor de resistividade. E aí, é claro, a gente está fazendo uma medição pontual, né? E aí a gente tem que fazer, o que a gente tem que fazer é utilizar essa medição, na verdade vai ser um conjunto de medições para a gente calcular a chamada resistividade média, né? Que é a média aritmética dos valores de resistividade do solo para cada espaçamento, espaçamento considerado no nosso experimento, tá? A gente calcula um desvio
de cada medida que nós fizemos em relação à média aritmética anterior. Despreza os valores de resistividade que têm um desvio superior a 50%, né? Ou seja, aqueles que tiveram um valor muito diferente da média que a gente encontrou, eles são descartados. Para um grande número de valores do desvio das médias é conveniente repetir as medições, ou seja, se a gente encontrou valores muito diversificados, é conveniente que a gente refaça o trabalho de medição, né, porque está estranho, né, o solo, ou é um solo muito misturado, né, ou a gente fez alguma medição errada. E aí, persistindo os resultados anteriores, tá, a região pode ser considerada como não aderente ao processo de modelagem do método do Vane, tá? Então, se você repetir as suas medidas e encontrar novamente uma discrepância muito grande das medições que você fez, quer dizer que esse método ele não é aplicável para aquele terreno, bem provavelmente por ter essa grande mistura de solos diferentes no mesmo local, tá? Ou solos com umidades muito diferentes uma da outra. Então aqui está a tabela, né?